Boa noite! Sejam bem-vindos ao Bate-Papo com o João. Eu sou João Berezutti e hoje vou ter o prazer e a honra de falar com o Roberto Gambeiro. Na verdade é José Roberto Gambeiro, mas ninguém chama esse homem de José. É Roberto, é sempre Roberto. Roberto, seja bem-vindo. Queria colocar aqui que hoje a gente inaugura a transmissão para dois canais simultaneamente. Tem o Bate-Papo com o João e o Bate-Papo com o João Despertar. E dentro do Bate-Papo com o João, a gente vai ter a nossa playlist de assuntos técnicos, vai ter a nossa playlist Despertar, e no canal Despertar, onde vai estar só o conteúdo do Despertar aí. E eu agradeço todo mundo que está assistindo, agradeço quem está agora, quem vai assistir depois esse vídeo. Queria aqui apresentar o Roberto, na verdade, pedir, Roberto, para que você se apresente. Agradeço de coração a sua presença aqui. E se apresenta aí, o palco é seu. Obrigado, João. Você me ouve bem? Sim, sim. Eu não uso José porque tem muito José por aí, né? Onde eu trabalhei era José disso, José daquilo, aí eu fui tirando o José e fui minimizando o meu nome, né? Mas, enfim. Eu sou engenheiro elétrico de formação e trabalhei 40 anos no mundo corporativo, indústria, sempre na área de manutenção, e até me dedicar agora em tempo integral para ajudar pessoas, principalmente no seu processo de expansão da consciência. E o resumo mais rápido que eu posso fazer para a gente entrar no tema aqui é que durante esses 40 anos que eu trabalhei, eu via muita gente ficar doente. Na realidade, eu vi gente até morrer por infarto em reunião. E ficava me questionando que eu não queria que acontecesse isso comigo. Então, eu fui buscando estudar, me conhecer, fazer tratamentos, até eu entender por que as pessoas adoeciam e morriam sem perceber. E aí, mais ou menos 20, 25 anos atrás, eu comecei a colocar essa política nas minhas equipes, né? Onde eu passei e trabalhei, sempre levando conceitos inicialmente filosóficos, porque no mundo corporativo você não pode falar de amor, não pode falar de alma, não pode falar de energia, né? Então é um pouco mais difícil das pessoas entenderem que ela tem corpos energéticos. Mas eu levava com o meu jeitinho isso para o meu local de trabalho e vi que quando há uma harmonia no seu local de trabalho, as pessoas não adoecem. E fui trazendo isso para o mundo corporativo até me dedicar agora, né, tempo integralmente à minha empresa, Espaço AIM, onde eu ensino. Se você for lá no meu LinkedIn, João, tá assim, Roberto Gambeiro, especialista em fazer pessoas felizes. Muito bom. Isso é poucos nesse planeta têm esse objetivo. Parabéns. Muito bom, Roberto. Mas assim, antes da gente entrar no tema, porque o tema é as pessoas estão ficando doentes e não percebem, né? Mas antes de entrar no tema, eu queria só saber, porque foi uma jornada, e eu entendo que deve ter sido uma jornada difícil, tomar a decisão de largar o mundo corporativo para atuar nessa jornada aí que você se encontrou. Não deve ter sido uma decisão fácil, não deve ter sido um dia assim, olha, foi muito bem pensado, né? Como é que foi essa transição? Em que momento você mudou a chave, Roberto? Eu já tinha na minha cabeça, né, que o termo aposentadoria é pejorativo. Então, eu ia parar de trabalhar no mundo corporativo e, inicialmente, eu queria, dentro daquela paixão, né, trabalhar com ONG, doar minha energia para caridade, né? Eu achava que esse seria o melhor caminho ao parar de trabalhar. E fui participando de grupos onde eu podia me dedicar para que, quando eu parasse de trabalhar, eu não virasse aquele aposentado que ficasse sentado no sofá. Eu levei 1 ano e meio, João, 1 ano e meio para entender o que eu queria fazer quando eu parasse de trabalhar. Então, a minha transição de carreira, ela começou 1 ano e meio antes de eu parar de trabalhar. E a decisão foi assim, eu lembro da frase que um gerente de TI falou para mim.
falou para mim quando eu anunciei a minha aposentadoria, que eu ia sair da empresa. Ele falou assim, mas agora que você é gerente, que ganha o seu melhor salário, tem carro da empresa, cartão, viagens internacionais, você está no melhor momento da sua vida, você vai parar de trabalhar? Isso me marcou muito, né? E na hora, eu falei assim para ele, eu vou falar para você o que o Pelé falou. Pelé parou no auge para que você lembrasse dele nos momentos de glória. Ou você quer que eu continue trabalhando até adoecer? E aí você vai lembrar de mim, uma pessoa doente, falida, né? Então eu estou parando de trabalhar agora porque eu tenho saúde. E isso marcou muito o meu último dia de trabalhar, porque as pessoas falaram, por que você vai parar de trabalhar? Porque eu tenho saúde. Ou você quer que eu trabalhe até ficar doente? E assim foi a minha migração. Começou 1 ano e meio antes, eu fui chocando as pessoas, porque eu estava no auge. Eu era um gerente executivo América do Sul. Eu tomava conta de 54 fábricas na América do Sul. Né? Pra você ter uma ideia, eu viajava de 5 a 6 vezes por ano para os Estados Unidos para fazer reunião. Então, assim, eu estava no auge da minha carreira, ganhando o maior salário quando eu decidi parar de trabalhar. Por quê? Porque agora eu vou cuidar de mim. Então, essa é a expressão que eu usei para a minha transição de carreira. Mas nunca ela foi feita de um dia para o outro. Ela começou anos atrás. Muito bom, muito bom. Assim, é invejável. Quem sabe eu começar a pensar aqui o dia que eu vou fazer essa transição aí, viu? Ainda não consegui chegar nesse patamar de consciência para poder fazer isso. Mas vamos entrar no tema agora, Roberto. Você acha mesmo, então, que as pessoas estão ficando doentes? Explica isso para mim. O que está acontecendo? E estão ficando doentes cada vez mais? Como é que isso está acontecendo, Roberto? Eu vou usar um termo do professor Hermógenes, né, que talvez o público aqui não conheça, mas foi a pessoa que trouxe o yoga para o Brasil, né, no início dos anos 1900. E ele já falava na normose, né? Normose é você acreditar que tudo é normal. Então, eu vou dividir aqui só em duas categorias, vai. São aqueles que trabalham fora de casa e aqueles que trabalham dentro de casa, que pode ser um home office, uma do lar, qualquer coisa, né? Mas as pessoas, elas não conseguem estar presente para entender a diferença dela de saúde de um dia para o outro. Então, ela acha que é normal quem ficar muito tempo sentado ter dor nas costas, né? Isso é uma normose, né? Então, é normal eu envelhecer e perder cabelo, eu envelhecer e ter que usar óculos. É normal, a sociedade fala que quando você fica velho, a pressão sobe, né? A tua pele começa a ficar... Então, assim, você vai vendo as outras pessoas envelhecer e adoecer e acha que a hora que isso acontece com você é normal, né? Então, qualquer literatura que você vê falando de saúde, ela vai falar que a partir de 40 anos você envelhece, os seus órgãos vão começar a falhar. Por isso que é normal a partir de 40 anos já usar óculos, né? Então, você já cresce sabendo que você vai adoecer e não procura a saúde. É muito mais fácil eu tomar aquele comprimidinho para dormir do que curar o meu problema de insônia. É muito mais fácil eu tomar aquele comprimidinho para minha depressão do que eu entrar em contato com a minha sombra. Então, assim, a gente vai ficando mais velho e é normal usar bengala. E as pessoas não percebem que elas fazem a doença dela. Né? Daqui a pouquinho eu vou dar mais um detalhe disso. Ninguém percebe que a doença não é externa, é você que criou a sua doença. E é normal, é a normose. Entendi. Pessoal, fiquem à vontade para fazer pergunta para o Roberto. Vão colocando aqui no chat. Conforme vai dando, eu vou perguntando para eles. Fiquem à vontade. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Como diz o pessoal aí, senta o dedo no like, né? Estou começando nisso. Estou novo nisso ainda, viu, Roberto? Mas estou aprendendo. Senta o dedo no like, compartilha o vídeo
e vamos continuar esse bate-papo. Roberto, eu nunca tinha pensado nessa normose, né? E faz muito sentido, né? Agora, quais são os sinais, Roberto, né? Assim, se eu tiver que olhar para mim, né? Se eu tiver que olhar para dentro, quais são os sinais que eu entrei na normose e que eu estou adoecendo? Olha, é tão simples, né? Mas você tem que estar presente. O primeiro sinal é se você fica desvitalizado. Então, eu vou fazer uma introdução antes, né? Você tem um corpo físico, que é tudo aquilo que você consegue pegar, tocar, e você tem um corpo energético, é tudo que você tem sentimentos, emoções, a mente, tudo aquilo que você não consegue pegar na mão, que é seu, é sua energia. Então, você só olha para o corpo físico, que é aquilo que você consegue tocar. E tudo aquilo que você não consegue pegar, felicidade, tristeza, raiva, mágoa, é um mistério para você, né? Mas essa é a primeira camada, né? A camada emocional é a primeira que fica doente. E é a camada emocional que vai fazer o corpo físico ficar doente, né? É comum uma pessoa muito triste ter problema no pulmão, né? Uma pessoa que tem muitas mágoas ter problema no intestino, quem tem muita raiva ter problema no coração. Então a ciência já tem esse que você precisa cuidar do seu corpo energético se você quer ter um corpo físico. Mas a gente não dá conta disso, João. A gente só olha para o físico. E quando a doença chega no físico, realmente você tem que procurar o médico. Então, a primeira dica que eu dou é assim, se tem alguma dor no teu corpo, o corpo está falando que você está fazendo um exercício negativo. Então, observa se você tem dor de cabeça, dor nas costas, dor na lombar, porque não é normal ter dor. Isso não entra no processo da normose. Ah, eu sou motorista de Uber, fico 5 horas sentado, por isso que eu tenho dor nas costas. Ah, eu fico muito tempo trabalhando, e tenho hérnia de disco. Né? Aí você aceita a doença. Então, primeiro, observe o que o teu corpo está falando para você. Segundo, se você não consegue dormir, não consegue evacuar, não consegue comer, não consegue alguma dessas coisas, também tem alguma coisa errada, né? E se você se sente desvitalizado no final do dia, você está perdendo energia, né? Eu sempre falo assim, chegar no final do dia cansado faz parte do corpo físico. Desvitalizado, não. Você perdeu energia. O desvitalizado é aquele que senta no sofá e não tem coragem de sair. É aquele que senta no sofá e deita. Então, você tem que observar, eu estou perdendo energia do corpo físico ou do corpo energético? E são essas perdas de energia que vão deixando a gente doente e a gente não percebe. Entendi. Você tocou num tema aí que a doença ela começa, né? A gente cria a doença primeiro no nosso corpo energético, né? Mas tem um outro tema também que a gente, para o corpo físico se manter em pé, você tem que se alimentar, né? Você tem que comer, né? Senão o seu corpo ele não consegue se sustentar. O corpo energético também tem que se alimentar. E aí, ligando um ponto no outro, né? Se o corpo energético é aquele que é o primeiro a adoecer, como é que a gente alimenta ele corretamente para que a gente faça ele ficar bom, para que o nosso corpo físico melhore mais rápido? Essa é uma boa pergunta. Então, imagina que você tem o João físico e você tem o João energético. E o corpo físico e o corpo energético, eles estão acoplados. Então, tudo que você faz com o corpo físico, você está fazendo com o corpo energético. Só que, vamos dar o exemplo do ar, né? O ar, quando você respira, você tira o oxigênio para o corpo físico. E como diz no hinduísmo, o prana para o corpo energético. O prana é a energia do ar. Você vai comer uma maçã. A maçã, você tem a massa do corpo físico, mas tem a maçã energética também. O que é a maçã energética? Que água que foi usada, aonde ela ficou estocada, porque a maçã também tem uma energia, é um ser vivo.
Então, tudo aquilo que você ingere como alimento, como bebida, como ar, tem o duplo, que é para o físico e para o energético. Por isso, é muito comum pessoas que trabalham com alinhamentos energéticos, terapeutas, eles têm uma dieta de uma alimentação mais saudável. E o mais saudável não é somente para o corpo físico, né? Tipo assim, vou comer um peito de peru, porque é light. Não, o peito de peru pode... Da onde que vem o peru? Né? É aquele que ficou 45 dias sem dormir? Que tem a energia do sofrimento? Então, a gente deveria conhecer a propriedade energética do que a gente ingere de alimentos, bebidas, né? E do ar também. Agora, não é só isso, não é só isso. Se você tem um duplo energético, esse teu duplo ele vai doar e vai receber. Então, a pessoa que você conversa é aquela que só se lamenta, vive na sofrência, que tudo acontece com ela está absorvendo a sua energia boa para se alimentar. Então, as pessoas com que você conversa, os filmes que você vê à noite antes de dormir, os lugares que você frequenta, então, tudo tem o duplo, tudo. A gente deveria, então, estar presente, como diz Osho, estar presente. Aí, eu tenho que ter a minha proteção energética, porque você vai ter que andar de metrô, você vai ter que pegar um ônibus lotado, você não vai poder fugir da vida. Aí você tem que ter a sua proteção energética para que o teu corpo energético fique em equilíbrio, porque é o corpo energético que vai alimentar o corpo físico. Muito bom, muito bom. Acho que faz muito sentido. E aí, quando você fala de alimentação, né, você explicou aí o porquê você não come carne, né? E aqui a gente não está para doutrinar ninguém, viu, pessoal? Comer carne ou não comer carne é uma opção, né? Mas você explicou, a carne ela vem com aquela energia do sofrimento porque o bicho foi morto. Então é isso que as pessoas precisam entender, né? Muito bom. Ô, Roberto, mudando um pouquinho, né? No mundo de hoje, a gente tem várias gerações vivendo ao mesmo tempo, né? Então, tem os meus avós, os meus pais, né? Os meus filhos, os meus netos, né? Dentro desse contexto, né? Depois que veio toda essa digitalização, todo mundo tem celular, né? Quando a gente fala que está ficando doente, tem alguma faixa etária, alguma geração que está mais afetada, que você entende que por conta dessa movimentação do planeta, de muita tecnologia, isso está afetando as pessoas? Tem alguma faixa etária que está mais afetada? Eu vou falar, então, dentro do conceito que eu estou trazendo aqui, que é o corpo energético. Porque para o corpo físico ficar doente, o teu corpo energético já adoeceu. Para o corpo energético ficar... Então, assim, o corpo físico fica doente. O corpo energético, a energia não fica doente, né? Esse termo, por exemplo, não tem no Ayurveda. O corpo energético, ele fica em desequilíbrio. E aí, trazendo aí, eu estou vendo que você colocou aí 7 chakras aí na nossa foto, João. O corpo energético, ele fica em desequilíbrio para mais e para menos. Né? Então, vou dar um exemplo, que é a fala, por exemplo, né? Eu posso ser aquela pessoa que falo, tem um desequilíbrio para mais, e posso ser aquela que fica calado, que engula o sapo, que falo para menos. Então, o corpo energético, ele fica em desequilíbrio. O corpo físico fica doente. Quando é que eu coloco o meu corpo energético em desequilíbrio, né? Todos os dias, todas as horas, em casa ou fora de casa, né? É claro que se eu tiver uma prática, e depois, se você me permitir, eu quero explicar o que os japoneses, os orientais fazem nas praças para ter o corpo energético equilibrado, né? Mas assim, eu acho que quem mais está ficando doente é quem não tem práticas e não acredita que tem que ter um equilíbrio energético. A juventude agora, que está chegando na internet, ela está bem a par disso daí, embora ela não faça prática. Mas eu acredito que a população adulta, que não conviveu muito tempo com isso, ela não entende que tem que cuidar do corpo energético, é os que estão mais adoecendo, né? Talvez aí a partir de 50 anos.
Energeticamente, energeticamente. Entendi. Então já aproveita e explica aí o que os japoneses façam para fazer Ah, manter o equilíbrio. é. Eu fiz uma pesquisa recente, você sabe que eu também sou professor de Reiki, né? Só para contextualizar aqui, eu fui aluno da primeira turma de Reiki do Roberto. Tenho É, muito orgulho disso. e agora nós estamos na turma 39 de Reiki, que vai acontecer em julho, e em junho, e a turma 40 vai ser dia 3 e 4 de agosto. Você foi da turma 1, já estamos na turma 40, né? 15 alunas Parabéns. por turma, 600 alunos aí, 600 terapeutas aí que a gente está deixando para o mundo, né? Mas quando eu fui estudar Reiki, eu criei um módulo de longevidade. E eu fui buscar em algumas culturas, porque o que acontece aqui no Ocidente, João? Longevidade é o fato de você ter mais vida. A nossa longevidade aqui no Ocidente, ela está atribuída a remédio, a fralda, andador e a bengala. A população está envelhecendo, mas está envelhecendo com a bengala na mão. Então eu fui buscar no Oriente o que uma civilização mais antiga faz para ter longevidade com vitalidade. Né? E eu criei um módulo lá no curso de Reiki, né, que fala sobre longevidade com vitalidade, que é o tema daqui de hoje. Né? Hoje a população está envelhecendo e está ficando doente. Está envelhecendo à base, ela está tendo longevidade à base de remédio. Quantas pessoas você conhece, João, depois dos 50 anos, que não tomam remédio? Quase nenhuma. Pois é. Né? Então, o que o oriental faz? O oriental entendeu que ele tem que alinhar o corpo energético dele. E aí aparecem as figuras de chakras aqui no meio, que são os centros energéticos. Ele descobriu que se você achar os pontos energéticos do teu corpo e colocar ele em alinhamento, você vai ter o teu corpo energético em equilíbrio e, obviamente, o teu corpo físico vai ser mais saudável. Então, ele vai para a praça, por exemplo, e faz o Tai Chi Chuan, o Tai Chi. Em resumo, né, são práticas de bioenergia com movimentos suaves no seu corpo energético. Eles vão chegar com a mão o mais próximo possível do seu corpo energético, e aí é de 2 a 3 centímetros. Então, assim, você conta 2 dedos, João, 2 dedos. Aqui está o teu corpo energético. E quando você vai fazer o alinhamento no seu corpo energético, de duas formas, né? Trazendo a energia do Sol para você, passando aqui pelo seu corpo energético, e através da respiração, tirando, né? Então, o Tai Chi, por exemplo, né? O Qigong, né? A prática do Kung Fu original, são exercícios de bioenergia. E aí os orientais descobriram que, quando eles movimentam a energia do corpo dele de forma lenta, então não é uma luta, é fazer o movimento de forma lenta, né? O Reiki faz isso, né, João? Quando você vem aqui, né? Você está cuidando do seu corpo energético. E aí sim, aí você vai ter longevidade e vitalidade. Isso a gente não conhece aqui no Ocidente. Tá, mas, Roberto, vamos lá. Nos dias de hoje, primeiro que não é tão simples assim você aprender o Tai Chi, porque escolas de Tai Chi não são muito comuns, né, na cidade. Se você procurar, você acha, né? Estou falando porque eu já fiz essa busca e você não consegue achar aí de forma muito fácil. Como é que eu posso substituir? Que prática que eu posso colocar na minha vida? Já que eu não sei o Tai Chi, o que eu consigo colocar para eu poder fazer esse trabalho de reequilíbrio energético? Ó, vou falar de várias aqui, João, mas o fundamental é movimento lento, sempre trabalhando com postura e, de preferência, fazendo posições. Por exemplo, um yoga. O yoga você pode fazer online na sua casa, né? Eu vou falar para você sobre yoga, João, e vou assustar aí o pessoal aqui da live, né? Porque a gente não sabe o que é yoga aqui no Ocidente. Eu tive na Índia o ano passado, a gente foi fazer um tour pelas faculdades de yoga. E o yoga mesmo, né? Ele vai fazer você uma postura, um asana, porque os nervos, os músculos, eles têm memórias celulares.
traumas ficam armazenados nesses músculos. Então, quando você vai fazer uma postura de yoga, você quer fazer o quê? Trabalhar com o trauma que você tem no músculo. Quando você vai fazer uma postura de yoga de torção, você está trabalhando com os teus órgãos internos ao contrair e expandir. Então, assim, uma prática de yoga, ela vai trabalhar com o alinhamento de todos os chakras através dos mudras, que são posições de mãos, né? Então, você pode fazer uma prática de yoga na sua casa. Você pode fazer uma prática, por exemplo, de reiki. O reiki você vai aprender em um final de semana e você vai trabalhar com alinhamento energético. Você pode fazer um curso de chakras, e eu vou falar de novo aqui das figurinhas que estão do nosso lado aqui, que são os centros energéticos, né? Como eu alinho os centros energéticos? O hinduísmo, ele fala de mantras e yantras, né? Mantra é você pronunciar, por exemplo, o bija mantra, yam, bam, lam, e você pode, através de som, alinhar teu corpo energético, ou de visualizações dessas figuras aí, expandindo no teu corpo. Como tudo é mental, você também pode fazer uma prática mental. Assim, tem inúmeras formas de você fazer um alinhamento energético sem sair de casa. Você tem que conhecer a técnica. Entendi. Agora, meditar ajuda? E se ajuda, para quem nunca meditou, qual é o primeiro passo, Roberto? João, assim, eu tenho um monte de história. Eu vou contar uma história antes, né? Eu estudei durante muitos anos no budismo. E lá no budismo, as monjas falavam que a meditação tem que ser em silêncio. Que a meditação é você não pensar em nada. Até um dia eu ia estudar com um discípulo do Osho, né? Ele morou em 3 comunas. Morou na Índia, morou na Itália e nos Estados Unidos com Osho. Ele veio para o Brasil, é um brasileiro. E ele tinha uma meditação ativa, que não era ficar parado. Eu passei 3 dias com ele lá, meditando. E quando chegou no segundo dia, eu fui perguntar para ele, olha, eu venho de uma filosofia que a gente tem que meditar em silêncio. Quanto mais a tua cabeça tiver, a tua mente estiver vazia, mais a conexão você vai ter contigo. E agora eu venho aqui, a sua meditação é ativa, é falando, é com barulho, é dançando. E aí ele perguntou assim para mim, e qual das duas fez sentido? Eu falei assim, não, mas é muito estranho. Ele falou assim, as duas vão levar ao mesmo lugar, porque a meditação vai te tirar do pensamento. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um barulho com a boca, eu estou concentrado no barulho e tirei o meu pensamento. Lá no templo que eu estudei o budismo, havia uma técnica de meditar fazendo caminhada, que é levantar os braços acima do ombro. Então, você se concentra no balanço do braço e você tira o foco do teu pensamento. Então, para quebrar um pouquinho esse negócio, não consigo meditar. Então, não conseguir meditar, você tem que ter alguma coisa que te tire do que você está pensando. Pode ser o som da tua boca. Você tira o que você está pensando. Então, todo mundo consegue meditar. É que a pessoa não conhece a técnica. Agora, o que é a meditação, então? A meditação é um momento que você vai acalmar a sua mente. A mente não para nem quando a gente vai dormir. Para acalmar a sua mente, muitas vezes, você tem que se livrar do lixo. Então, quando você vai parar para meditar, vem o boleto que você tem que pagar, o telefonema que você tem que dar, a sua filha que você discutiu com ela, o trabalho que você tem que entregar, é um monte de lixo na mente da gente. Então, você vai praticando, deixa isso vir. Um dia, uma semana, um mês, e daqui a pouco esse lixo, ele vem assim, ó, que nem uma nuvem. Você não pensa mais nele. E se ele pensar nele, foca no movimento. Então, assim, eu não vou falar que é muito fácil, mas é muito prático meditar se você entender o benefício. Quando você tira, então, esse lixo, que é de obrigação, que você tem que fazer, as cobranças, a correria do teu dia, quando você tira isso, esse lixo da tua mente, você abre espaço para novas coisas. Esse é o segredo da meditação. Não adianta você esvaziar a geladeira e deixá-la vazia. Agora eu tenho espaço para colocar uma outra coisa. O que eu vou colocar nessa coisa, né?
Pode ser uma prática de bioenergética, pode ser um estudo de mantras, e aí você vai se ajustando dentro desse processo de meditação. Então, esquece que meditação é ficar sem pensar. Você só vai ficar sem pensar quando você morrer. É, é bem por aí. Eu, quando comecei a praticar meditação, minha maior dificuldade era conseguir ficar sem pensar em nada. Aí eu aprendi que eu não ia conseguir ficar sem pensar em nada, e aí eu tinha que prestar atenção ou na respiração, ou Exato. para poder entrar em contato comigo, né? E esse período que você faz isso, que você falou que você limpa a gaveta, né? Que você tira as coisas ruins faz um bem para a alma espetacular, né? Eu acho que é uma das formas também de você alimentar a sua alma, né? De trazer coisas boas. Eu acho que isso aí é espetacular. Ô, Roberto, a gente fala as pessoas estão ficando doentes, né? Quando a gente aumenta um pouquinho esse leque aí, não são só as pessoas, né? As famílias estão doentes, os relacionamentos estão doentes, né? A coisa ela saiu de controle, né? Tá bem, o mundo hoje está muito conturbado, né? Então, explica para a gente o que a gente pode fazer para que a casa da gente seja um lugar sagrado, né? Que o nosso, eu falo assim, a nossa casa, no meu lar é o meu corpo, né? Mas a casa que eu resido, né? Para que eu consiga fazer ela um lugar tranquilo, deixar em paz, né? Para que eu consiga harmonizar a família, né? Como é que a gente consegue fazer isso, Roberto? É, talvez muita terapia, viu, João? Porque como o pessoal está doente, o que é a doença, né? Mental, né? É achar que o outro não me acolhe, não me entende, não me apoia. Então, quando eu chego em casa, né, tanto da mulher para o marido, quanto do marido para a mulher, quanto de filho para pai, né, de pai para filho, né? O pai quer que o filho seja igual a ele, o pai quer que o filho faça o que ele mandar, né? A mulher fica o dia inteiro sozinha dentro de casa, vem o marido, e aí o marido fica com o controle remoto na mão, e a mulher fica perguntando, ele fala, tá ok, pode fazer. Tá nem aí porque ela tá falando, né? O marido tá por aqui de serviço, quando chega em casa a mulher quer falar. E ela vai falar, e ele tá pensando no relatório, na dívida. Então, o que acontece? Cada um olha para si e vê que o outro não dá atenção. Os casamentos hoje, os relacionamentos, se eles não forem bem maduros, eles são feitos para cobrir a minha sombra. Né? Eu estou com ele porque ele me acolhe. Ele entende o meu problema. Mas não é isso, é porque ele é carente também. Né? E os dois carentes se encontram. Então as pessoas acham que o outro tem que apoiar, tem que concordar. E quando isso não acontece, é briga. Né? É briga. Ela não percebe que o teu pensamento é teu e o outro pode discordar. O outro vai pensar numa coisa diferente da sua. Ó, as 3 perguntas que eu mais recebo nas aulas que eu dou. Por que meus relacionamentos não dão certo? Por que eu trabalho tanto e não sou reconhecido? E por que eu tenho tantos problemas na minha família? E a resposta é a mesma. Porque você espera que o outro te reconheça. Então, os relacionamentos hoje são assim, eu quero ser acolhido pelo outro. E quando eu falo alguma coisa que não é aquilo que o outro quer e o outro dá uma negativa, pronto. Pô, mas não posso falar nada, você não me apoia? De novo, você não concorda comigo? Então, essa doença que a gente tem de depender que o outro me valorize, né? Eu trago sempre a frase assim, você quer começar a corrigir isso daí? Fala assim, ó, não é o meu filho que me deixa chateado, sou eu que fico chateado com o meu filho. Você percebe a diferença, João? Fui eu que fiquei chateado? Não é o meu marido que me deixa feliz, sou eu quem fico feliz com o meu marido. Então você começa a colocar você como, sou eu quem fico triste com o que ele fala, sou eu quem fico magoado, sou eu quem fico... Aí sim, aí você está assumindo que o outro não é a pessoa que te faz feliz ou te faz sofrer. É você que fica feliz com ele, ou é você que sofre pelo que ele fez.
Então, enquanto as pessoas não entenderem que nós somos individuais, indivíduos, e o outro não tem que concordar comigo, a gente vai ter problema de relacionamentos, né? E o que eu falo é assim, olha, o outro é o outro. A mãe do outro ensinou diferente da tua mãe. O marido estudou numa escola diferente da sua. Ele teve problemas de saúde, de vida diferente. Por que ele vai ser igual a você? Não tem como ele ser igual a você. Você gosta de verde, ele gosta de azul. Então, assim, quando você entende que é eu que fico triste, eu que fico doente, eu que faço a opção por ficar magoado, eu que faço a opção por ser feliz, aí eu vou entender que o outro também faz isso. Ah, então ele quer um beijo porque ele era carente de infância. Ah, ele quer sair hoje porque... E aí melhora o relacionamento quando você entende que um é diferente do outro. Não é isso. Pode falar. Não, eu ia falar. E aí as famílias vão ficando doentes porque põe a culpa no outro. Olha o que você fez comigo. Né? Não consigo dormir por sua culpa. Agora estou deprimida por conta do meu filho. Não é o filho e não é o marido. É a opção que a pessoa fez. Mas ela não percebe. E aí a pessoa vai ficando doente, ela escolhe a doença e põe a culpa no filho e no marido. Quando ele coloca filho no marido, na esposa também, tá, gente? Não é só um, é para os dois lados, tá? É pros dois. E esse assunto vem muito de encontro a uma coisa que eu falo bastante, né? Eu falo que o perdão é a faxina da alma, né? Enquanto você não perdoa o outro, na verdade, você vai ficar carregando aquela mágoa dentro de você, porque aquele outro nem lembra que você existe, né? O perdão, dar o perdão é você dar alguma coisa para você, não para o outro, né? Você não está fazendo nada de bom para aquele que te magoou, você está fazendo para você, porque você que carrega isso, essa energia negativa está dentro de você, né? Então, o perdão é a faxina da alma. Roberto, você falou já 2 vezes de sombra. Explica para esse pessoal aí o que é sombra. Você cresce numa família e vê seu pai e vê sua mãe, às vezes vê o seu irmão. Se o seu pai é um trabalhador, é uma pessoa que te dá segurança, você traz a energia do masculino junto para você, do poder, da segurança. Se a sua mãe, por exemplo, te acolhe, é carinhosa, relacionamento, você traz a energia da criação, do acolhimento, da criatividade. Então, da mesma forma que você vai olhando e vai vivenciando a sua experiência de infância e de adolescência, você também pode trazer seus traumas, né? Você vê seu pai bater na sua mãe, brigar com a sua mãe, e entender que relacionamento não é bom, né? Ou você pode ter sofrido um bullying na escola e etc., entender que a amizade não é bom. Então você vai chegando numa fase adolescente adulto, né, ou adulto, e todas aquelas memórias que você viveu na tua infância, na tua adolescência, a qualquer momento elas vão disparar. Então a sombra é você, né, é a sua personalidade de uma experiência, de um momento passado na tua vida, né, que está registrada dentro de você. E aí você vai buscar um relacionamento. Então, uma pessoa que não teve o amor da mãe, ela vai buscar no namorado, né, o amor da mãe. Você já escutou a frase que o homem, por exemplo, deixa a mãe, né, obviamente, para casar com a esposa. E ele vai casar com a mãe de novo? Porque a esposa vai levar comida para ele, vai lavar roupa para ele. Então, é isso. Você vai trazendo as marcas da tua vida e vai começar a buscar o que te complete. E o que te complete, então, é a marca da tua sombra. Então, você vai buscar num namorado aquela pessoa que te dê segurança, porque você vem de uma família insegura. Você vai buscar no teu emprego um chefe que te reconheça, porque o seu marido não te reconhece. Então, e são traumas, então, que você vai trazendo nas suas memórias celulares, que eles vão surgindo ao longo da sua vida, né? Então, assim, todos nós temos dezenas ou centenas de sombras. E a gente vai buscar o quê?
alguém que me acolha dessa minha fragilidade, mas a gente não percebe que essa pessoa que vai te acolher, ela também tem a sombra dela. Você não vê isso. E você também não sabe que você está entrando naquele relacionamento para suprir uma necessidade da infância. Então, isso também é um processo de doença que a gente não percebe, né? Trazer as marcas da infância, da adolescência e se reconhecer. Eu sou assim porque eu tive esse problema com meu pai. Eu sou assim porque o meu último marido fez isso comigo. E quando você não percebe isso, João, não está presente, sabe o que acontece? Você repete. Você já ouviu falar assim, por exemplo, uma pessoa que muda de emprego e fala assim, porra, de novo meu chefe pega no meu pé, de novo meu chefe não reconhece. Aquela que muda de namorado e fala assim, não, de novo, cara, esse cara bebe. Então, você está buscando aquele padrão e não percebe. Então, não é a quantidade de chefe ou de empresa que você vai. Você está vibrando naquela energia, atraindo isso, para te completar. E você põe a culpa no outro. Entendi. Agora, tem alguma coisa a ver a sombra com crença? Ou são assuntos completamente diferentes? Vamos ter que destrinchar um pouquinho o que é crença, né? Crença é o que você acredita, né? Crença vem de crer. O que você acredita foi aquilo que teu pai te ensinou, o professor, o vizinho, a sociedade. Então você cresce. Eu vou te falar uma crença, né? Eu não acredito em tudo isso, mas a maioria acredita. Tem que estudar, estudar, estudar para conseguir um bom emprego. É uma crença. Você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar para ter bastante dinheiro. É uma crença. Você tem que ter bastante dinheiro, porque aí você casa, né? É uma crença. Então a gente vai crescendo e os pais, a sociedade, o padre, o financeiro, a cidade que você mora, vai institucionando crenças em você. E você vira um androide. Porque se você sair fora daquela crença, imagina você não trabalhar, imagina você não casar, imagina você não trocar de carro uma vez a cada 3 anos, imagina você não fazer uma viagem internacional. Né? Você virou um cara que... Né? Então, isso é uma crença, né? São informações que você vai recebendo. O Caibalion fala assim, que nós somos como se fosse um rebanho sendo conduzido pela sociedade. São eles que abrem as portinhas e falam para a gente entrar e comer. Caibalion. Você vira escravo das suas crenças, né? Isso é um problema que gera esse mal de a gente ficar doente porque a gente é escravo delas, né? E a sombra, não, né? A sombra é uma memória celular que você tem, normalmente de um trauma ou de uma situação não resolvida, no útero, na infância, na adolescência. A sombra é um problema que você tem que resolver com você. E a crença, ela está na tua mente, porque a crença você não pega, ela está na tua mente, te afeta no dia a dia, ela dita o que você tem que fazer, a sua crença. Como, por exemplo, uma crença é a religião. Então, através da religião, por exemplo, vem a culpa. Culpa. Quem sente culpa é uma pessoa com padrão religioso. Né? Quem sente, por exemplo, ele pecou, é um padrão religioso que vem de uma crença. Então, a gente fica vivenciando essas crenças diariamente, não consegue se libertar. Boa. Roberto, eu tenho aqui na minha cabeça que a única coisa que existe nessa vida é o presente, é o aqui e agora. Né? Eu falo que o passado é uma capacidade do seu cérebro de lembrar de um presente que aconteceu. O futuro é a capacidade do seu cérebro de projetar um presente que ainda não aconteceu. Mas a única coisa que existe é o presente. E para a gente ser feliz, a gente tem que viver no presente. Me dá uma dica, ensina aí as pessoas como é que elas conseguem estar atentas ao aqui e agora e serem felizes hoje, sem olhar para trás e sem ficar depressivo e ansioso, né? Sabe que o budismo fala? Que a única coisa que te pertence é a próxima respiração. É a única certeza que você tem, porque a outra, você não tem certeza que você vai dar. Então, o budismo fala assim, a única coisa que você tem agora é a próxima respiração.
que é o momento presente, né? Mas eu vou responder sua pergunta, João. Então a gente cresce, eu vou usar aqui um axioma, um jargão, para que a gente possa entender. Imagina que na tua infância você se relacionou com 20 amiguinhos, na tua adolescência mais 50, né? Na tua fase mais adulta, mais 100, que você já trabalhava. Então você chega agora com 30, 40 anos e conheceu, assim, um relacionamento mais próximo, né? 150, 200 pessoas na tua vida. E, infelizmente, né? Sempre que você conheceu essas pessoas, o relacionamento começou bem, mas nem todos eles terminaram bem. Então você chega agora e tem, assim, sensações de culpa, de mágoa, de medo, situações assim que você traiu, chateou, enganou, e isso vai te atormentando, porque faz parte do teu passado. Mas se você pensar que é o xarope que eu vou dar, né, o antídoto, para que a gente tire um pouquinho esse sofrimento. Aquilo que você fez na sua infância foi o melhor que você podia fazer. Você não sabia fazer diferente daquilo. Então, se durante a sua infância, sua adolescência, você traiu, você enganou, você errou, você pecou, hoje, com a sua sabedoria, você não faria mais aquilo. Então, tudo que você fez foi feito num passado. Hoje, você interpreta num passado de ignorância, mas todos aqueles erros, vamos chamar de erros que você cometeu, foi o melhor que você podia fazer. Você não sabia fazer diferente. E tem que tirar esse peso do passado, né? Tira o peso do passado e não foi você que magoou o outro. Foi o outro que se sentiu magoado pelo que você fez. E aí você vai tirando esse peso, que não foi você, não foi você, não foi você. E aquilo que foi você, você fez com a consciência que você tinha na época. E você chega assim nos dias atuais muito mais leve, né? E eu vou trazer uma frase de cura aqui da constelação familiar, que eu também sou constelador, que na constelação familiar a gente fala assim, ó, por exemplo, eu vou pegar o pai, tem um problema com meu pai, né? E aí, né, você tem que trazer assim, pai, hoje mais, coloca na tua oração, né? Hoje mais maduro, eu entendo que você fez o que você podia e sabia. Você não sabia fazer algo diferente porque você não aprendeu. Hoje mais maduro, eu entendo que a discussão que nós tivemos não levou a nada. E humildemente, eu entendo que eu sou 50% seu, pai. Foi você que me gerou a vida. Então, eu tomo e recebo, pai, toda a sabedoria de você e deixo para o passado aquilo que não me pertence. Então, você vai colocando essas frases de cura, se tem algo que te perturba tanto, não condenando, não culpando, traz um peso leve, falando que o que aconteceu naquele tempo era a sabedoria dele e a sabedoria minha. A gente não podia fazer diferente porque não sabia. E eu acho que a vida vai ficando mais leve, João. Foi essa a sua pergunta? Boa, boa. Não, e aí você vai tirando aquele peso, né, de ficar olhando para trás, né? Muito, muito bom. Ô, Roberto, assim, só um outro tema aqui que eu marquei, aqui eu estou olhando aqui, que eu estou cheio de anotação aqui, você vai falando, eu vou anotando aqui. Está muito difícil educar um filho hoje em dia, né? Por conta de todos os acessos que tem, né? Assim, dentro de tudo que você já estudou, dentro de tudo que você hoje ensina às pessoas, né? Tem alguma dica aí para quem é pai, para quem é mãe, que está com filho pequeno, para poder não deixar esses traumas, né, se acumularem, né, as sombras, as crenças não se acumularem para o futuro, para que lá no futuro ele não seja mais um candidato a terapeuta, a fazer terapia, né? Então, tem alguma dica, tem algum caminho? Eu sei que não dá para ser perfeito, você não vai conseguir acertar em tudo, né? Mas qual o melhor caminho hoje para você educar um filho, sabendo que se você falar alguma coisa errada, se você
tiver alguma atitude errada, você vai carregar essa criança com essas crenças, com essas sombras aí do resto da vida. Eu posso falar um pouco do meu filho, né? É mais ou menos assim, João. Eu só fui entender o meu filho depois que eu entendi a mim. Porque o meu filho é uma pessoa diferente do que eu sou. Então, você imagina, eu torço para um time de futebol, ele torce para outro. Né? Eu gosto de uma comida, ele gosta de outra. Então, tem algumas diferenças que nós assim, podemos aceitar sem implicar. Né? Me lembro quando meu filho começou a deixar o cabelo grande, e eu tenho cabelo curto, isso me incomodava. Quando ele deixava o tênis no meio da sala, e uma vez eu falei, você não vai pegar esse tênis? Ele falou, mas isso está incomodando você? Então pega você o tênis. Isso não me incomoda. Então a gente tem que entender assim, se eu quero que meu filho seja perfeito, eu vou brigar com ele 24 horas por dia. E não é isso que a gente quer. Qual é o limite que eu tenho de aceitar? Ele quer fazer uma tatuagem, ele quer usar brinco. Isso dá para aceitar? Né? Então a gente tem que fazer como se estivesse empinando um pipa. Hora você dá corda, da linha, né? E hora você recolhe. Hora você dá e hora você recolhe. E nessas negociações, onde ele pode fazer alguma coisa que não seja um valor teu, a primeira coisa que você tem que conversar com seu filho são os seus valores. Eu lembro que quando meu filho tinha uns 6 anos de idade, eu falei assim, filho, um valor para o pai é comer, né? Estar numa mesa de refeição com a camisa. Eu não gostaria que você comesse sem camisa aqui na mesa, mas era um valor meu. E nem comer de boné. Isso era uma coisa pequenininha que ele podia fazer. Então a gente tem que crescer junto com os filhos como se fosse empinar um pipa. Aquilo que ele quer muito fazer, que não interfira nos seus valores, deixa ele fazer e você acompanha por perto. Mas aquilo que é um valor, você tem que conversar para ele por que aquilo é um valor para você. E eu vou dar mais um exemplo. O meu filho foi estudar na PUC de Campinas e se formou em engenheiro. Na semana seguinte que ele pegou o certificado, ele falou assim, pai, você pode vir até Campinas para a gente jantar junto? Nossa, fui lá com ele. E resumindo a história, ele falou assim, pai, eu sei que você pagou 7 anos a minha faculdade, mas eu queria falar para você que eu não vou trabalhar de engenheiro. E eu sei que isso vai te decepcionar. E eu peguei e falei assim para ele, claro, filho, eu sou um engenheiro, né? A opção de estudar engenharia foi sua, não foi minha. E 7 anos depois, agora que você veio me falar, então olha só, era um valor para mim que meu filho fosse formado. Eu falei, tá bom. E você vai viver do quê? Aí ele contou o plano de negócio dele de trabalhar com logística. E eu entendi que eu não era dono da profissão dele. Isso não deve ser um valor para o pai. A profissão quem tem que escolher é o filho. E eu falei assim para ele, filho, hoje o pai mais maduro entende que vale mais a pena eu ser feliz do que trabalhar na profissão que meu pai quer, estar infeliz. Se você está falando para mim que não seguir a engenharia vai te fazer feliz, eu vou te apoiar. Mas eu já tenho uma consciência diferente do que eu tinha 10 anos atrás. Talvez 10 anos atrás eu tivesse brigado com ele. Só que tem uma coisa, falei para ele. Se você fizer alguma coisa ilegal, eu não te apoio. Agora, se o que você vai fazer vai te trazer felicidade, vai fundo. Deixa a engenharia de lado. Então, assim, você tem que se curar primeiro. O pai tem que se curar primeiro na hora de conversar com o filho. E tem que falar de uma maneira bem aberta o que é um valor para você, o que você pode negociar com ele e o que ele pode fazer. Deixar um tênis no meio da sala, de repente, não é um valor. Essa é a dica que eu dou, João, porque talvez esse seja um próximo tema, né? É isso aí, exatamente. Ô, Roberto, a gente já está chegando aqui quase a 1 hora de conversa e eu queria que você falasse um pouco do espaço IAN. É assim que fala? Pronuncia IAN? Como é que é? Em português é IAN, em
em inglês, digamos assim, seria I am, eu sou. Então, vamos lá. Explica aí para o pessoal que está te assistindo, quem ainda não conhece, o que é o Espaço IAM e qual o trabalho que vocês fazem lá, como vocês ajudam as pessoas. Ah, o Espaço IAM é uma escola de sabedorias, onde nós queremos levar a todos os nossos alunos ensinamentos, levar conhecimentos, mas conhecimentos profundos, não é conhecimentos superficiais, conhecimentos de alma, de cura, de equilíbrio, né? Nós temos alguns slogans, mas o primeiro é que os meus serviços possam transformar a sua vida. A gente não é que só aceita alunos, né? Mas assim, o nosso trabalho, o nosso serviço tem que ser importante para ele em primeiro lugar. Então, a pessoa tem que querer passar por essa transformação. Então, é uma escola de saberes cujo objetivo é transformar a vida das pessoas, levando conhecimento e sabedoria. Dentre o que nós temos aqui, nós temos ensinamentos, né, de práticas de bioenergia, né, como Reiki, Yoga, que eu já falei um pouquinho aqui. E nós vamos ter no próximo sábado, dia 25, João, um workshop de chakras. Então, chakras são centros energéticos. Como eu falei, nós estivemos na Índia o ano passado estudando, e o conceito de energia nos países aí do Oriente é totalmente diferente aqui do Ocidente. Então, sábado, dia 25, das 9 às 14, online, a Mislane vai ensinar como se alinha teu centro energético, quando ele está em desequilíbrio, quais são os sintomas que você tem no corpo quando você está em desequilíbrio. Então, voltando para o tema de hoje, né? Se você quer ter saúde, o teu plano de saúde é cuidar do seu corpo energético. Não é aquele da carteirinha. Aquele da carteirinha é o plano de doença, porque você só usa a carteirinha para ir no médico. O plano de saúde é cuidar do corpo físico. Então, eu queria deixar aqui um convite. Sábado, dia 25 de maio, das 9 às 14, online, nós vamos trazer toda a nossa experiência de alinhamento energético. E aí o pessoal me acha ou entra em contato com você, eu passo mais informações. O objetivo, então, no site de vocês, que está aqui no descritivo do vídeo, entrando no site, tem lá o link para poder acessar, tem como eu conseguir chegar. Então, nosso objetivo de vida é levar conhecimento e transformar a vida das pessoas, João. Eu deixei o mundo corporativo para me dedicar a cuidar de pessoas. Muito bom. Roberto, a Márcia colocou uma pergunta aqui. Ela fala que muitas vezes nos obrigamos a continuar numa profissão, né, que não faz a pessoa feliz, mas continuamos por falta de opção ou de atitude para mudar isso, né? É mais ou menos assim, eu estou apertando o filho para poder ter essa profissão porque ela não enxerga atitude nem opções para ele andar para o outro lado. Como é que ela sai disso? Como eu falei, né, a profissão do filho é o filho que tem escolhido, é o pai, né? Porque ele é único, ele é uno. Todo pai que escolhe a profissão para o filho tem tudo para dar errado. Mas todas as suas opções são suas escolhas. Então, mesmo que o pai queira que o filho faça aquilo e o filho aceita, o filho fez uma opção para ele. A gente tem que entender que as pessoas são únicas, né? Eu quero o melhor para o meu filho, claro. Mas de que forma eu tenho que agir? Ajudando, compreendendo, conversando, educando. Mas, assim, algumas opções é ele que tem que fazer, João. Entendi. Bom, Roberto, estamos chegando no final aqui. Está na hora de começar a falar tchau para o povo. Eu queria agradecer todo mundo que está assistindo a gente. Quem não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se no canal, ajuda compartilhando esse vídeo. Roberto, tem algum tema que a gente não falou aqui e que você gostaria de falar? O único recado, né? Qual é o seu plano de saúde? Eu queria deixar essa interrogação para que você chegue saudável, né? A expressão é longevidade com vitalidade. Pensa aí, depois você responde para você. Qual é seu plano de saúde
para chegar com vitalidade aí na maioridade. É isso aí, é isso aí. O meu plano de saúde é praticar yoga, fazer reiki, alinhar os meus chakras, é cuidar do meu corpo energético. Eu tenho 62 anos, por exemplo, eu não tenho nenhuma doença, eu não tomo remédio nenhum, não uso óculos, mas eu cuido do meu corpo energético. Então, assim, a pergunta é, o que você faz para ter saúde? Qual é seu plano de saúde? É isso aí. É isso aí. Importantíssimo. Começar a refletir sobre esse tema, né? Porque a gente acha que tem um plano de saúde, mas a gente tem o plano da doença, né? O cartãozinho lá, como você disse, a gente só vai no médico porque a gente está ruim ou está prevendo que vai ficar, então tem que fazer exame antes, né? Roberto, muito obrigado. Agradeço aí de coração sua presença. Para quem está conhecendo o Roberto hoje, o Roberto é essa simpatia aí pessoalmente também, né? O trabalho que ele faz junto com a Mislane, inclusive a Mislane vai estar aqui com a gente para falar de yoga. Já estou acertando a data com ela para a gente falar de yoga, tá? Mas ele junto com a Mislane faz um trabalho aí espetacular aí ajudando as pessoas, ensinando reiki, ensinando vários assuntos aí para que as pessoas consigam cuidar desse corpo astral, deixar uma alma mais leve e poder envelhecer com qualidade, e não só envelhecer com qualidade, né? Ter uma passagem nessa vida que a gente está tendo aqui de forma mais consistente, né? E aprendendo um pouco mais do que a gente poderia aprender. Roberto, muito obrigado, foi muito bom falar com você. Pessoal, boa noite, nos vemos no próximo encontro. Eu sou João Berezutti e esse é o Bate-Papo com o João. Obrigado, Roberto. Até a próxima.